Olá, queridos alunos, mais uma vez nos encontrando e dando continuidade às nossas aulas. Nós estamos trabalhando em hidrografia. Na primeira aula, nós trabalhamos alguns conceitos importantes. Na segunda aula, nós começamos a trabalhar as bacias hidrográficas do Brasil. Trabalhamos três na primeira aula. E agora nós iremos trabalhar outras bacias. E na próxima aula, que será postada em breve, nós iremos concluir essa parte de hidrografia. O tema da nossa aula, mais uma vez, é a hidrografia do Brasil. E nós iremos começar a trabalhar hoje sobre algumas bacias, a começar pelo Rio Paraná, né? No Brasil, ela abrange alguns estados, como diz a informação. Os estados do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Goiás e Distrito Federal. Então percebam pela quantidade de estados como ela é grande, essa bacia do Rio Paraná. Além dessa parte que nós temos aí, ela faz parte de uma bacia, da Bacia Platina, que nós iremos ver mais à frente, o Rio Paraguai. E junto com o Rio Paraguai e outro rio, eles formam a Bacia do Prata, tá? Então, a Bacia Paraguai, Paraná e o Rio Uruguai formam a Bacia do Prata, ou seja, ela faz parte de um complexo maior. A Bacia do Paraná faz parte de um complexo maior que nós chamamos Bacia Platina, tá? A Bacia do Paraná possui uma área enorme de 1,5 km quadrados, né? E boa parte dessa, pouco mais da metade está no Brasil. E além do Brasil, ela tem terras na Argentina, no Paraguai, no Uruguai, e eu vi bibliografias que falam também em alguns rios, algumas áreas da Bolívia também, tá? O rio principal é o Rio Paraná, como o próprio nome já diz, que recebe de muitos afluentes, inclusive conhecidos aqui no Brasil, né? Como o Rio Tietê, por exemplo, que é bastante conhecido. Sobre o uso, a bacia do Paraná possui um grande potencial hidrelétrico, né? Sendo que nela se destaca a é, usina de Itaipu. A usina de Itaipu, pessoal, já foi a maior usina do mundo e hoje ela ainda é uma das maiores do mundo, tá? Depois outros países construíram maiores, mas ela já chegou a ser a maior hidrelétrica do mundo. E também a questão da navegação, que é muito importante, inclusive para produção, para o translado de boa parte da produção da região sul e parte do sudeste do Brasil. Está aí a imagem de Itaipu, né, essa grande hidrelétrica, repito, uma das maiores do mundo. A Bacia do Paraguai é outra que faz parte da Bacia Platina, né, que nós citamos anteriormente. Ela está presente nos territórios do Paraguai, da Argentina e também da Bolívia, né, além do Brasil, é claro. E nasce na Chapada dos Parecis, no município de Diamantino, no Mato Grosso. Nós iremos ver que ela também tem uma grande importância para essa região, porque ela está abrangida numa região extremamente desenvolvida economicamente, extremamente importante para o nosso país em termos de produção, especialmente de grãos e da questão da agropecuária, né? A União das Bacias Hidrográficas do Paraná, Uruguai, é denominada Bacia Platina, como eu falei para vocês anteriormente, e está localizada na região centro-oeste do Brasil, no Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, e ela possui cerca de 1,6 bilhões de quilômetros quadrados, né? Então é uma área muito grande também, e você percebe que, assim como a bacia do Paraná, ela também é muito extensa, um pouco menor, mas uma importância dela para nós brasileiros é a questão que dentro dela está, da bacia dela, a bacia do Pantanal, né? O Cerrado tem região de Cerrado também, mas o Pantanal é um destaque porque é uma riqueza
importantíssima em termos de biodiversidade para o nosso país. Sobre o uso da bacia, ela possui uma elevada importância econômica por causa da sua navegabilidade também. E sendo que dentro desse contexto da navegação, nós temos o destaque para o Porto de Corumbá. Por quê? Porque ele é uma importante hidrovia para escoar a produção agrícola da região, de toda a região. Então, o Porto de Corumbá tem um grande destaque e ele fica localizado no Mato Grosso do Sul. Então, essa navegabilidade ela tem uma importância econômica bastante significativa nessa região. E, por último, e não menos importante, nós iremos continuar falando sobre o Rio Parnaíba na próxima aula, porque nós iremos também falar sobre o Rio Puti um pouco, porque faz parte da nossa realidade. Ele é um dos maiores rios do Nordeste, né? Ele tem uma grande importância para a nossa região, para o nosso estado e para o estado do Maranhão principalmente, mas no nosso caso piauiense, boa parte do nosso desenvolvimento inicial se deu por causa da presença do rio Parnaíba, tá? Nós temos uma divisão do rio Parnaíba em Alto Parnaíba, que é a parte próxima das nascentes, o Médio Parnaíba, que é mais ou menos no centro do nosso estado, e o Baixo Parnaíba, que é na região que, onde ele deságua, que é lá na região de Parnaíba, tá? Ele, como nós já sabemos disso, ele faz a divisa entre o estado do Piauí e do Maranhão, e ele surge da confluência de três rios, o Lontra, o Curriola e o Água Quente, lá na Chapada das Mangabeiras, no extremo sul do Piauí. E aí nós temos a imagem. Percebam que nós temos né, o rio Parnaíba, e em volta dele uma grande área que compõe a sua bacia. Então, pela dimensão dessa área, nós conseguimos ter uma noção da importância econômica que ele tem para o nosso estado, principalmente. Além do Piauí e do Maranhão, que nós conhecemos, ele também abrange o Ceará, né? E apresenta uma área que corresponde a 4% do nosso território. Então nós temos a bacia hidrográfica do Piauí, do Parnaíba, não abrange só o Piauí e Maranhão. Existe uma ligação com rios, com afluentes que nascem na região do Ceará, especialmente, por exemplo, o nosso rio Poti, que é tão importante para nós. E aí, com relação ao uso, nós iremos tratar só desse uso nesse momento agora, porque nós iremos falar de outro ponto mais à frente, na próxima aula. Nós temos uma usina que se destaca, que é a usina de Boa Esperança, no Rio Parnaíba. Ela fica no município de Guadalupe e ela é bastante importante na geração de energia, né, para o nosso estado e para a parte do Maranhão e alguns estados vizinhos também, tá? Então, ela é extremamente importante. Algumas pessoas, alguns estudiosos falam do impacto ambiental que ela causou no Rio Parnaíba, mas é inegável a sua importância para o nosso estado. E aí, na próxima aula, nós iremos falar sobre o Rio Poti, tá? Falaremos sobre o Delta do Parnaíba, que é um ponto importantíssimo, e suas características, e iremos dar mais informações sobre a nossa realidade mais próxima da gente. Até a próxima, pessoal.